rapaz! Fala, Marcelo! Se eu tô aparecendo aí na sua telinha, você já deve saber que tá na hora dele, o Nota 10. Tá começando mais um vídeo cheinho de dicas, conteúdos e muito mais para você se preparar para o Enem 2023. Aí, ó, bom pra gripe, bom pra tosse, bom pra criança, pra gente grande. E tá pertinho, viu? É mês que vem. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. E já que é para turbinar, nas aulas de hoje nós vamos estudar muito para garantir aquela média top nas ciências exatas. Vamos treinar, beleza? Nós vamos começar com a minha queridinha, a biologia. Partiu aula! Olá, aluno, Colégio Menino Deus, olá, vestibulando, olá, todos vocês que vão concorrer, né, a uma temida e tão esperada Olimpíada, eu considero uma Olimpíada, esse Enem. Eu me chamo André, sou professor de Biologia e, mais uma vez, estou aqui para trazer algumas informações, algumas dicas, alguns pontos que devem ser levados em consideração por você, aluno vestibulando, aluno que está se preparando aí para o Enem. E hoje nós vamos trabalhar um tema bastante abordado em toda a sua vida acadêmica, isso desde lá o fundamental menor, que é o tema voltado para a ecologia. A ecologia é uma ciência que surgiu com a necessidade do ser humano ele ter a capacidade de se relacionar com os demais seres vivos e também com o meio ambiente. Assim como a zoologia, assim como a genética, assim como a evolução, assim como a botânica. De um modo em geral, a ecologia ela também é um ramo da biologia que vai ter como principal função a capacidade de estudar, de determinar, e não só determinar, mas também de aproximar, trazer a intimidade das relações existentes entre os seres humanos, os demais seres vivos, e também, de um modo em geral, destes seres vivos com o meio ambiente. Segundo Ernest Haeckel, ele define ecologia como sendo a relação dos seres vivos ou grupos de organismos com o seu ambiente e as relações e as suas relações interespecíficas, as suas interrelações, que faz exatamente um papel fundamental no processo de manutenção e equilíbrio entre os componentes que estão presentes em um ecossistema, de um modo em geral. Para trabalharmos primeiro, para termos noção do que realmente a ecologia nos traz de tão importante, é necessário que tenhamos a capacidade de entender a ecologia na sua essência. É interessante que alguns conceitos, caro aluno, você não deixe passar em branco, porque certas definições que vêm no próprio enunciado da questão vai lhe dar um suporte magnífico para que você, de imediato, já tenha a resposta e, quem sabe, com aquelas questões voltadas para a ecologia, você possa se sobressair e ganhar tempo, porque são questões muito fáceis. E para que você, aluno estudante, venha novamente refrescar os seus conhecimentos, os seus conceitos relacionados à ecologia, eu trouxe aqui um esquemazinho que mostra o que nós chamamos de hierarquia biológica. A hierarquia biológica, como não poderia ser diferente de qualquer outra hierarquia, nós temos a principal ou a menor estrutura de um ser vivo ou de qualquer que seja a matéria, sejamos mais eficazes, sejamos mais eficientes com o nosso comentário, que é um átomo. Esses átomos, eles vão apresentar características, eles vão apresentar propriedades químicas que vão possibilitar que eles sintam ou que eles se comportem de forma onde eles vão se repelir, ou então alguns deles vão se comportar de forma que eles vão serem atraídos um pelo outro e vão constituir algo um pouco mais complexo, que é a união entre dois ou mais átomos, que a esse conceito nós damos o nome de moléculas. Essas moléculas, assim como o átomo, seguindo aí a sequência hierárquica biológica da coisa,
Essas moléculas elas foram fundamentais para formar uma estrutura conhecida como unidade básica da vida, ou unidade morfofisiológica da vida, onde estarão inseridos em seu interior pequenas maquinazinhas, né, que vão fazer o seu funcionamento, que é o que nós chamamos de célula. Podemos perceber nesta imagem, né, um outro assunto também muito importante para o Enem, né, que aí volta-se para a questão da citologia. Podemos observar na imagem que nos deparamos com vários números apontados para desenhos, para representações cada vez menores, que são estruturas que formam um maquinário celular, né? São estruturas que vão dar à célula a capacidade fisiológica do ser vivo, e a essas estruturas damos o nome de organelas, né? Podemos observar aí o complexo de Golgi, podemos observar aí o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, entre outras. Mas, caro aluno, peço permissão para que venhamos a falar sobre essas organelas e suas respectivas funções em um outro momento que nos for mais oportuno. O tema de hoje, né, é voltado mais para a ecologia. Consequentemente, né, seguindo a escala hierárquica biológica da ciência, né, as células elas também vão se reunir. Desde lá do processo de gênese do embrião, né, com ativação e inativação de determinados trechos do DNA que nós chamamos de genes, essas células elas vão apresentando também algumas afinidades, né, e outras, por sua vez, vão apresentando diferenças. Essas diferenças vão ser tanto na sua forma, né, no formato da célula, que está diretamente relacionada à função que ela vai exercer no organismo. Então, quando essas células elas se encontram, elas vão apresentar estruturas com morfologias semelhantes e também terão funções semelhantes, né? E a esse conjunto de união de células com determinadas formas e funções, damos aí o nome de tecidos. E aí nós temos o tecido ósseo, nós temos o tecido muscular, estriado, esquelético, e aí nós temos o tecido muscular, cardíaco, enfim. E esses tecidos, por sua vez, também vão se reunir e formar o que nós chamamos de órgãos, né? E sempre destacando, né, caro aluno, que esses órgãos eles vão ter funções específicas, ao ponto de um órgão só não fazer uma função tão importante quanto é a respiração, né? Um órgão só não fazer uma função tão importante quanto é a digestão. Então, esses órgãos também vão se reunir e formar o que nós chamamos de sistemas. E aí na tela nós temos vários tipos de sistemas, né, que você facilmente pode identificar. Porém, é hora desses sistemas todos se reunirem, né, e formar a unidade básica, viva, a unidade principal viva de um ecossistema que nós definimos como organismos. Imagine você, aluno, imagine você que está aí se preparando, né, para o Enem, imaginar que um organismo é capaz de viver sozinho. Não dá. Você há de convir comigo que as funções que precisamos exercer onde vivemos são funções muito complexas. E essa complexidade nos obriga a vivermos tanto com outros organismos que pertençam à nossa espécie, como também a outros organismos que pertençam a espécies diferentes. Mas indo por partes, aos indivíduos que pertencem ao mesmo organismo e estão interagindo em um determinado local, em um determinado espaço geográfico, damos a eles, a esse conjunto de indivíduos, né, de uma mesma espécie, como sendo o que nós chamamos de população. Professor, se eu tivesse aí, eu tenho uma pergunta a fazer ao senhor, né? Eu tenho uma pergunta a lhe fazer. O que é que vem a ser uma espécie? E aí, aluno, eu primeiro parabenizaria, né, lhe
lhe parabenizaria pela pergunta e lhe dizia que espécie, né, diante de tantos outros conceitos que houveram antes do conceito atual, seria um conjunto de indivíduos que apresentam características semelhantes entre si e que, quando não há espaço, quando não há o isolamento geográfico, consequentemente reprodutivo, e eles são capazes de se reproduzir naturalmente, o descendente dele é fértil. Né? Em termos mais simplificados, isso aí seria o conceito de espécie. Onde nós veremos, né, de uma forma mais trabalhada, de uma forma mais minuciosa, lá no tema voltado para a evolução. Imagine aí essas girafas todas juntas, né, se elas não tivessem um acesso ao alimento. Como era que elas iriam sobreviver? Praticar o canibalismo? Né? Imagine aí como seria. Então essas populações, seja de qual for o nível, né, de evolução do indivíduo, ele tem que interagir com outras populações. E essas populações, quando estão interagindo, é onde nós iremos encontrar relações que são chamadas de relações harmônicas, benéficas, ou relações desarmônicas, maléficas. Porém, né, ao conjunto de populações que vivem em um mesmo espaço geográfico, chamamos aí de uma unidade complexa biológica de um ecossistema definido por comunidade. E aí é bem notório, né, essa representação última aí, essa última representação da sequência hierárquica biológica, que é possível notar a presença de vários tipos de animais. Nós temos aí corais, nós temos aí peixes, enfim. Então aí nós temos uma comunidade. Mas se eu retirasse a água dessa imagem, se eu retirasse o oxigênio desta imagem, se eu retirasse tudo que não for vivo dessa imagem, gente, será que essa comunidade teria condição de sobreviver? A resposta, certamente, vocês vão me dizer que não. Então, se faz necessário não só que as espécies interajam entre si, me refiro às espécies diferentes, é necessário que essas espécies diferentes interajam entre si e com o meio onde elas se encontram, que aí nós vamos chamar de meio abiótico ou meio não vivo. Simples, né? Acredito que você esteja lembrando aí do seu 6º, 7º ano. Então, a necessidade também dessa comunidade está interagindo com o espaço que nós definimos como espaço não vivo. E quando isso existe, né, vai formar o que nós chamamos de um ecossistema. E aí nós temos, né, de um modo em geral, podemos destacar 3 tipos de ecossistemas. Né? O aquático, o aéreo e o terrestre. Porém, determinados ecossistemas, preste atenção que aí vem algo muito importante para você, caro aluno. Devido à dinamicidade, né, de temperatura, pressão atmosférica, índice pluviométrico, entre outros fatores voltados para a climatologia do nosso planeta, os ecossistemas eles foram se adaptando em determinadas faixas do nosso planeta, de acordo com as condições ambientais que lhes eram propostas. Então, essas faixas, essas limitações, né, onde nós encontraremos vegetações distintas. Se as vegetações são distintas, automaticamente a fauna também será distinta ou muito próxima, porém não iguais, não serão iguais. E a essa faixa continental e essa faixa terrestre, essa limitação terrestre, onde encontramos características de fauna e principalmente flora diferente uma da outra, caro aluno, não esqueça disso. Damos a essa faixa, damos
a essa distinção entre indivíduos que estão localizados de forma diferente, de acordo com as condições climáticas de cada localidade do planeta, damos o nome de bioma. Eita, professor, isso aí caiu no Enem de 2000, isso aí caiu no Enem de 2022, isso aí caiu no Enem de 2021. Cai. Bioma é muito comum cair em questões voltadas para o Enem. Ou de forma direta ou de forma indireta. Professor, defina aí de novo o conceito de bioma. Pois não, gente. Bioma seria características, né, de fauna e flora limitada a uma determinada região. Né? E aí nós temos a caatinga, e aí nós temos o mangue, e aí nós temos o cerrado, e aí, ou seja, é necessário que primeiro saibamos o que é um bioma. E acredito, caro aluno, que agora, né, isso aí não resta mais nenhuma dúvida. Né? E caso tenha alguma dúvida, recorda aí, volta aí um pouquinho, né, para que você tire as suas conclusões, né, e em uma próxima aula a gente possa esclarecer, tirar maiores dúvidas. Então, continuando, os biomas, de um modo em geral, eles vão se reunir em todo e qualquer lugar do mundo e vão formar essa esfera com vida, né? Vão formar o que nós definimos como biosfera, que abrange toda a comunidade viva, biótica, e toda a comunidade não viva, abiótica, juntos, né, em uma esfera que forma o planeta Terra ou simplesmente a biosfera. Outros temas, né, outros itens também muito importantes para você, caro aluno, são o que nós chamamos de conceitos fundamentais em ecologia. O primeiro deles é o habitat. O habitat, ele nada mais é que o ambiente onde o indivíduo, onde a espécie está adaptada a viver. Professor, eu posso chamar de o endereço do indivíduo? Eu não tenho nada contra, tá? Essa é a sua definição. É o local onde o indivíduo ele está perfeitamente adaptado à sua sobrevivência. Porém, né, aqui eu queria também destacar um ponto para vocês. Seguinte, é possível que dois indivíduos tenham o mesmo endereço? É totalmente possível, sim, que dois indivíduos tenham o mesmo endereço. Ah, professor, aí eu já sei. Se eles têm o mesmo endereço, automaticamente eles vão disputar algo, né? Assim, né, professor? Não necessariamente, tá bom, aluno? Não necessariamente. Para que dois indivíduos morem, por favor, esse morem entre aspas, tá certo? Para que dois indivíduos tenham o mesmo habitat e venham a competir entre si, é necessário que tenham o mesmo estilo de vida. É necessário que eles venham competir por o mesmo tipo de alimento. É necessário que eles venham competir pelo mesmo tipo de local de reprodução. A essa funcionalidade do indivíduo no habitat, gente, é o que nós vamos chamar de nicho. Presta atenção, é nicho. Nicho ecológico, que está voltado para o papel que o indivíduo vai exercer em um determinado tipo de ecossistema, ou seja, no seu habitat. Então, aluno, só para tirar aquela sua dúvida inicial, dois indivíduos, eles só irão competir entre si, se, somente se, habitarem, né, estiverem em um mesmo habitat e possuírem o mesmo nicho ecológico. Tá? Então, é importante que você frise isso aí. Né? Porque lá na frente nós vamos trabalhar relações ecológicas intra- e interespecíficas. E esse conceito de nicho ecológico vai ser muito importante para você. Tudo bem? Um outro termo importante, esse eu acho fantástico. Esse termo eu acho fabuloso, digamos assim, porque é uma região, né, voltando lá ao conceito de bioma, é uma faixa de terra onde há uma tendência muito grande de encontrarmos uma maior biodiversidade em um ecossistema. É o conceito, né, o termo, na verdade, que chamamos de ecótono. E o que seria o ecótono? Uma fronteira. Né? O slide aí eu botei uma área de transição. Por favor, associem a fronteiras entre dois biomas.
Então, analisem bem aí essa imagem. Analisem bem aí a imagem e remitam, né? E voltem aí ao conceito que eu dei sobre bioma. Faixa, né? Uma determinada área, faixa do planeta Terra, onde nós encontraremos fauna e flora perfeitamente adaptados àqueles tipos de condições climáticas. Eu tenho um bioma que eu chamei o bioma campo, e eu tenho outro bioma que eu chamei aí um bioma floresta. Cada letra dessa, caro aluno, eu queria que vocês imaginassem como sendo um tipo de espécie. Então, na floresta eu teria espécies X, Y e Z, e no bioma campo eu tenho as espécies A, B e C. Observe que eu não tenho X em campo e nem tenho C em floresta. Claro, eles estão adaptados a condições climáticas específicas. Professor, isso aí é fauna ou flora? É independente. Fica mais simples a interpretação da imagem se entendermos que isso aí são animais. Observe que na linha de transição, na fronteira, né, da imagem em destaque, eu tenho as letras, não só as presentes em campo e em floresta, como também outras letras supostos animais que poderiam estar presentes aí em outros biomas. Então observe, caro aluno, e compare o tamanho da biodiversidade que existe ao compararmos um bioma com a sua linha de transição, com a sua fronteira, que nós chamamos de ecótono. Isso aí é muito interessante, isso aí é muito importante que você, tá, não deixe passar isso aí em branco. Fixe bem isso aí, fixe bem nisso aí, tá, aos conceitos que nós acabamos de ver, para que você não seja pego, né, em uma casquinha de banana que possivelmente vem aí a cair no Enem, tá? Então vamos lá. O outro ponto, né, esse aqui eu considero ainda mais fácil de tudo que nós vimos, que é sobre a cadeia alimentar. Cadeia alimentar, né, é quando um ser vivo come outro. Não, gente, isso aí não faz sentido, né? A gente entender, a gente conceituar cadeia alimentar como uma forma tão pobre, né, e tão pouco marcante como um conceito de um ser vivo comer outro. Para você mentalizar cadeia alimentar, eu queria que você, aluno, focasse em 2 pontos. Primeiro, em matéria, certo? E segundo, relacionado à energia. Porque aí quando você pega o conceito, né, de cadeia alimentar e insere matéria e energia, fica mais fácil formularmos, né, os nossos próprios conceitos sobre cadeia alimentar. E como poderíamos definir? Cadeia alimentar, sequência, né, ou transferência de matéria e energia de um ser vivo para o outro. Ok? E aí a gente vai se despedir, né, com essas belas dicas. Espero que tenham sido de grande importância para você, aluno, e até uma próxima, que não vai demorar muito. Tchau! Olá, aluno TCM, olá, aluno Colégio Menino Deus, né? Voltamos para continuarmos as nossas dicas, né? Que o canal 10 TCM de Mossoró, mais uma vez, uma bela iniciativa, está levando, né, essas informações para você, né, que está se preparando, que está às vésperas, né, do temido Enem, possa, de alguma forma, ajudar, né, para que você tenha êxito no resultado final. E voltando ao que nós estávamos vendo, né, antes do nosso intervalo, nós temos aqui, né, o conceito, né, de uma forma sobre cadeia alimentar ou cadeias tróficas, é o fluxo de substâncias
essas substâncias nós trocaríamos aí por matéria, em um ecossistema, ou a sucessão de níveis tróficos pelos quais passam matéria e energia. Trouxe aí uma cadeia alimentar bastante simples, né? Espero que você, aluno, possa estar verificando, né? Analisando, que o intuito aqui não foi só representar uma cadeia alimentar, foi explorá-la. Alguns itens, alguns pontos, eu gostaria que você que está com seu caderninho, que está com seu bloquinho de notas aí e uma canetinha em mãos, que você, aluno, destacasse alguns pontos, né, de uma cadeia alimentar, a começar pelos seus componentes. Os componentes de uma cadeia alimentar estão enquadrados, né, em 3 grupos. O grupo que nós chamamos de grupo de produtores, e aí muitos pensam que podem ser só plantas. O nível dos consumidores, né, que vão adquirir a energia, que vão adquirir a matéria e a energia dos produtores. E nós temos os decompositores, né, que embora não apareçam tanto, embora não sejam tão falados, digamos assim, não sejam tão, como é que eu posso dizer, sejam tão representativos, tão famosos, mas, gente, eles têm uma importância significante em qualquer que seja a cadeia alimentar. Por partes. Primeiro, caro aluno, né, tomando como exemplo aí essa cadeia alimentar, é importante lembrar a vocês que o que nós temos em uma cadeia alimentar é transferência de matéria e energia. Se há uma transferência de matéria e energia, é importante você lembrar que a energia que vai ser transferida de um nível, de um ser vivo para outro, não pode ser a mesma quantidade de energia, não pode ser a mesma disponibilidade de energia que aquele indivíduo conseguiu de um nível trófico antes do dele. Professor, confundiu foi tudo. Vamos lá. Se você está vendo aí, né, o gafanhoto se alimentando de uma plantinha, esse gafanhoto, ele trouxe consigo, ele trouxe para si, para falar a verdade, a energia que estava armazenada na planta. Tudo bem, até aí beleza, professor. Mas, cara aluno, eu quero lembrar-lhe o seguinte, essa energia vai ser usada para o gafanhoto crescer, essa energia vai ser usada para o gafanhoto se desenvolver, essa energia vai ser usada para o gafanhoto voar, pular, enfim. A energia que ele trouxe do nível trófico seguinte, do nível trófico anterior a ele, vai ser consumida por ele. Eita, professor, então vai ser totalmente consumida? Não. Vai ser, uma parte vai ser consumida e outra vai ser armazenada. É exatamente nesse ponto que eu quero falar para você, aluno, que sempre em uma cadeia alimentar, a disponibilidade de energia que foi capturada por um indivíduo será obrigatoriamente menor a disponibilidade energética que aquele indivíduo vai ceder para o nível trófico ou para o indivíduo seguinte que faz parte de sua cadeia alimentar. Então, que sirva para que você reflita, dificilmente nós iremos encontrar uma cadeia alimentar onde tenhamos mais de 4 consumidores. É muito difícil. Ah, professor, está aqui, você disse que não. Não disse que não tinha, estou dizendo que aí é difícil. Não é comum. Exatamente porque a disponibilidade energética ela vai diminuindo de um indivíduo para outro. Então chega um momento que aquela energia que foi capturada inicialmente, como o caso aí, pelo gafanhoto, ela se acabou logo no próximo nível trófico, que no caso aí seria essa avezinha de menor porte. Né? Então é por isso, aluno, que se faz necessário que um indivíduo ele participe de várias cadeias alimentares para que ele possa ter uma disponibilidade energética maior possível. E quando o indivíduo ele faz parte de mais de uma cadeia alimentar, nós dizemos que ele não participa mais de uma cadeia alimentar, e sim de uma teia
alimentar. Raciocine comigo. Se a energia ela vai diminuindo de um indivíduo para outro, vocês há de concordarem comigo que, se ele participar só de uma, a disponibilidade energética dele vai ser bastante reduzida. Após os produtores, nós temos aí os seres consumidores. E aí, dependendo da quantidade, nós vamos apenas utilizar um número que vamos classificá-lo como primário, consumidor primário, secundário, consumidor secundário, terciário, quaternário e assim sucessivamente. Só peço a você, aluno, que não entenda, por favor, não entenda que o início de uma cadeia alimentar vai ser um consumidor primário. Não, preste atenção, ó, é consumidor. Se ele é consumidor, ele não pode começar uma cadeia alimentar porque ele não tem condições de gerar sua própria matéria e ou energia. Então vamos lá, inicia a cadeia alimentar o produtor, essa cadeia alimentar segue transmitindo energia para os consumidores, primário, secundário, terciário, por aí vai, e finaliza sempre com uns decompositores. E para encerrar, sem mais delongas, observa a setinha, observa aí a seta dessa cadeia alimentar. Ah, professor, e daí o que é que tem a ver essa seta? Essa seta, gente, pode pegar vocês, certo? Porque pode pegar vocês um detalhezinho, uma casca de banana dessa, pode eliminar uma questão que venha valer muito ponto no Enem. Porque essa seta, ela não pode ter o sentido contrário da que você está vendo. Essa seta, ela não pode ter a ponta virada no sentido contrário. Mas, professor, peraí, por quê? É simples. Por que é simples? Porque essa seta ela vai representar o sentido da transferência da matéria e da energia. Então, quem é que está transferindo energia para quem aí? A ave de pequeno porte para o gafanhoto ou o gafanhoto para a ave de pequeno porte? É óbvio, que o gafanhoto, imagina aí um gafanhoto se alimentando dessa ave, ela estando viva. Inimaginável. Tá? Então, mentalize que o sentido da setinha sempre vai estar voltado para a indicação de onde a energia está, para onde ela está indo. Tudo bem, aluno? E para finalizar, que é algo incomum, a representação dos seres decompositores, que em questão aí nós temos os fungos. São dois apenas os tipos de decompositores, fungos e bactérias. Ah, professor, você disse algo aí importante que eu prestei atenção e é verdade. Dificilmente a gente vê uma cadeia alimentar com os seres decompositores presentes. Isso faz sentido, viu, gente? Isso faz sentido. Por que faz sentido? Porque os decompositores eles podem ocupar qualquer local após os seres produtores em uma cadeia alimentar. Então é comum, certo? Que você, ao olhar uma cadeia alimentar, não perceba a presença dos seres decompositores. Tudo bem? E vamos deixar de tanto conteúdo, Vamos praticar um pouco. Nós temos aí na tela uma questão que foi retirada do Enem, onde ela diz o seguinte: o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui várias fêmeas. O que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito a quê, gente? Ao seu habitat, ao seu biótopo, ao seu nível trófico, ao seu nicho ecológico
ou diz respeito ao seu potencial biótico? E aí, gente? 30 segundinhos? 10? O que é que vocês acham que vocês marcariam aí como alternativa correta? Lembrem-se dos termos que nós vimos no bloco anterior. O que é um habitat? É o local onde o indivíduo vive. É o endereço dele. A questão, ela está indo muito mais além de onde o tamanduá mora. A questão está indo até a forma na qual ele curva o seu corpo. A questão está falando aí da questão gestacional. Então, tudo isso que foi relacionado na questão, gente, está relacionado ao que nós chamamos de nicho ecológico. O biótopo, pessoal, biótopo está relacionado a lugar, certo? Nível trófico está relacionado ao que nós vimos há pouco tempo, que é o local onde o indivíduo ocupa na cadeia alimentar. Ah, professor, mas potencial biótico, eu nunca ouvi falar nesse termo. Mas ele é muito simples de ser entendido. Potencial, grandeza, capacidade. Né? Biótico, relacionado à vida. Então, o que é esse potencial biótico? É a capacidade que o indivíduo tem de gerar vida, de se reproduzir. Aí vai cair lá em curva de crescimento, vai cair lá na questão de sem J, sem S, né? Que aí eu espero que a gente venha falar sobre o potencial biótico em um outro momento. Mas a questão em si, né, ela está muito complexa, ela está muito detalhada sobre o tamanduá em questão. E esses detalhes, né, do tamanduá em questão está voltado exatamente para o seu estilo de vida, que nós vimos lá atrás e chamamos de nicho ecológico. Trouxe aqui uma outra questãozinha, né, que envolve aqui essa tira, a fonte, né, retirada do INEP, né, também uma questão de Enem, e eu vou ler aqui a tirinha para vocês. Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no campo. Ela come pasto. Pasto e mais pasto. Muito pasto. Pois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre o pasto e nós? Bom, não podemos, aluno. Eu fiquei aqui pensando porque não podemos, né, achar que o Enem ele pode trazer medo para você, que o Enem ele pode lhe assustar, onde ele disponibiliza uma questão como esta. A posição ocupada pela vaca na interação apresentada na tirinha é caracterizada como? Eu sei que todos vocês aí que estão nos vendo, todos vocês que estão ligados aí no canal 10 da TCM, já devem estar pedindo para eu trazer outra questão, porque essa aí vocês já mataram, né? A vaca como produtora, gente, a vaca como consumidora primária, consumidora secundária, terciária ou decompositora? Lembrem-se, quem inicia uma cadeia alimentar sempre serão os produtores. E quem se alimenta dos produtores são chamados de quê? Muito bem, gente, consumidor primário. É exatamente aí o que aconteceu a vaquinha, né, presente na tirinha. E aí a gente poderia, né, nós poderíamos imaginar que o Enem perguntasse também que nível trófico ocupa o pasto, né, em questão, ou que nível trófico vai ocupar o ser humano, né, onde ela usou aí a expressão nós. O ser humano seria um consumidor de segunda ordem e as plantas, né, que ele chamou de pasto, seria o produtor. Trouxe aqui uma outra questão, né, também voltado para o assunto relacionado à ecologia, que ela demonstra uma maior complexidade.
Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam, geralmente, diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de árvores ao sistema agrícolas, né, chamado aí de sistemas agroflorestais, pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional. E aqui, gente, é importante também remeter, né, ao que nós chamamos lá de sucessão primária e sucessão secundária de um determinado ecossistema. Ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada. Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola. Lembrem-se que a questão aí ela não está perguntando nada. Ela afirmou, ela deu uma afirmativa. Né? Em outros tempos, né, ao invés do Enem, tivéssemos outros processos seletivos, tinha lá, certamente, complete a frase. Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola. Por qual motivo? Substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. Intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas. Promove maior diversidade de vida no solo com aumento da matéria orgânica. Favorece a dispersão de sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais. Ou letra E, cria condição para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação sobre o solo. Gente, espécie pioneira, ela vai estar presente, gente, em um local onde tenha sido jamais habitado. Entenderam? É um local onde nunca existiu vida nenhuma. Como é que eu quero inserir um sistema agrícola onde já existem florestas? O que é que a espécie pioneira? A espécie pioneira viveu aí, pode até ter vivido, mas ninguém sabe há quantos milhões de anos atrás. E aí? Matou a charada? Respondeu? Qual a alternativa? Está relacionado? Ora, se eu tenho, né, uma parte agrícola onde está inserido a floresta, vocês não têm noção do tamanho da biodiversidade que existe naquele local. E aquela quantidade de indivíduos que existe naquele local, devido ao seu processo de ciclo de vida, a tendência é que aqueles indivíduos, até mesmo das florestas, venham a morrer, venham entrar em decomposição e aumentar cada vez mais, né, disponibilizar cada vez mais matéria orgânica para o solo, o que o deixaria cada vez mais fértil. E além disso, né, além da fertilidade do solo, eu acrescentaria aí também a questão do equilíbrio, né, onde tornaria mais possível, digamos assim, a presença do que é de extrema importância para o setor agrícola, que é a questão dos predadores naturais. E à medida com que esses predadores naturais eles vão estar presentes em um determinado local, a tendência é que esses biocidas, a tendência é que esses inseticidas, a tendência é que esses produtos químicos que nos trazem, né, tanto mal, venha a deixar de ser usado. Ou que ele venha a deixar de ser implantado, né, em uma determinada região, fazendo com que aquele alimento, fazendo com que aquele produto, ele tenha uma maior importância, né, e um maior poder de qualidade, né, em sua composição,
trazendo apenas vida saudável a quem consumi-lo. E aí, gente, para que possamos encerrar, né, esse assunto relacionado à ecologia, não podemos deixar de esquecer, quer dizer, não podemos deixar de lembrar, não podemos esquecer do que é determinado como fluxo de energia, né, que ela sempre vai começar pelos seres fotossintetizantes ou pelos seres quimiosintetizantes. Aí é onde entra aquela questão que nós vimos lá atrás, para que você, caro aluno, nunca entenda, certo? Que quando a gente fala em produtor, seja necessariamente uma planta. Os quimiosintetizantes, eles também serão considerados produtores de uma cadeia alimentar. E nesse esquema, né, mostra que nós temos a fonte primária de energia, que é o nosso Sol, e que à medida com que essa energia ela vai passando, né, ela vai sendo transmitida ao longo de uma cadeia alimentar. Podemos identificar aí pelo tamanho da largura dessas setas, em que essa energia ela vai cada vez mais diminuindo. O que nos remete àquela dica que eu já dei anteriormente. Sempre a energia que vá passando de um nível trófico para outro, ela tende a diminuir. Então, encerramos mais uma vez, né? Quero agradecer a sua audiência, queremos agradecer a sua perseverança, parabenizar, inclusive, por isso. E logo, logo nos encontraremos novamente aqui no Canal 10. Um abraço e até a próxima. E além de biologia, hoje nós vamos queimar não calorias, e sim neurônios com ela, a física. Vidas, eu quero que vocês anotem duas coisas muito importantes para a gente poder assistir essa aula de hoje. Pode anotar, anota aí! A primeira é a energia, que é a capacidade de algo gerar força sobre um determinado corpo. E a segunda é o trabalho, que é a medida de energia que é transferida para um corpo. Anotou? É claro! Então pronto, agora a gente pode ir para a aula de física com o professor Eudes Filho. Fala galera, estamos aqui mais uma vez trazendo uma aulinha de física, uma aulinha bacana, legal aí. Mandar um salve lá para os meus primos ali do IF, gente boa, tranquilo? E eu trouxe aqui, pessoal, um temazinho que é extremamente recorrente dentro da grande área da mecânica. E esse tema ele é essencial para vocês levarem para outras grandes frentes, termologia e eletricidade. Então fiquem atentos a questões de conceito, porque caso você não tenha o conceito forte, muito bem fundamentado, você vai acabar, né, perdendo o rumo lá na termologia e na eletricidade com os conceitos de energia, beleza? Então estou trazendo aí para vocês hoje trabalho e energia sobre a perspectiva da mecânica, beleza, queridos? Então vem comigo aqui já para a gente entender alguns elementos que compõem este assunto, para a gente poder tocar o terror em cima do Enem, a gente lá humilhar o Enem, porque a gente é muito mais do que um pedaço de papel, não é não, meu querido? Beleza? Arruma a aprovação de todos vocês. Então vem cá. Quando a gente fala sobre os conceitos de trabalho e energia, estou trazendo para vocês aqui, ó, que a questão de trabalho eu vou utilizar esse símbolozinho, tá? O símbolozinho de E, que na verdade deveria ser uma letrazinha grega, que é o tau, e o W de work, trabalho, tá certo? O que que acontece? Quando a gente fala sobre os conceitos de trabalho, significa nada mais, nada menos, um conceito bem prático. Trabalho é esforço, né? Vou ter que me dedicar, me empenhar, fazer força. Vamos ali descarregar uma carreta de cimento, bora. O caminhãozinho tá nas costas, vou nada, mas trabalho demais. Então, quando você fala do conceito de trabalho, você remete ao conceito de esforço. Então, o trabalho é o esforço de uma força e que esse esforço fará com que você realize um deslocamento. Olha o conceito. Pega a visão. Trabalho, esforço de uma força para deslocar um objeto de massa M. Tá certo? Beleza.
Então nós temos aqui, olha, esse nosso Ezinho, como medida de variação de energia, nós temos o seguinte, força F constante. Digamos que a gente vai aplicar uma força nesse objetozinho e que essa força ela não varia, ela sempre vai ser do mesmo valor. Então, ó, e nós temos aqui uma infinidade de forças. Força F, F', F2 linhas, F3 linhas, F4, F5, F6, e vocês já vão perceber que o trabalho total nada mais é do que a soma, né? Nós temos a força resultante pelo deslocamento da partícula. O que que acontece? Olha o pulo do gato deste assunto que eu acho massa. Trabalho é uma grandeza escalar. Então a gente não precisa se preocupar com operações que envolvem vetores. Meus queridos, é bom demais, tá? Então, ó, vamos pegar essa força aqui de exemplo, força F, e ao se aplicar esta força, ele vai realizar um deslocamento D. Ok. Só que essa força ela está devidamente orientada. Para onde? Quem define a orientação dessa força é o ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento, apesar de ter sido redundante a teoria. Força é um vetor, então falar vetor força estou sendo redundante, tá bom? Então nós temos força, nós temos o deslocamento e a orientação dessa força dada pelo ângulo θ. Tudo bem. O que acontece? Esse trabalho vai ser dado pelo produto da força, pelo deslocamento e o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Beleza? Ok. O que acontece? Nós temos 3 casos clássicos para nós definirmos alguns elementos de trabalho. De que tipo? Eu tenho uma força que tem a mesma direção e mesmo sentido do deslocamento. E isso significa dizer que a partir da nossa equação do trabalho, nós temos aqui um ângulo de 0 graus entre a força e o deslocamento, e que esse carinha diz o seguinte, cosseno de 0 é igual a 1. E, portanto, essa força, ela é motora. Ou seja, essa força favorece o deslocamento dessa partícula na orientação em que ele está sendo aplicado. Tudo bem? Beleza. Agora nós temos aqui força e deslocamento na mesma direção, porém em sentidos contrários. O que acontece? O ângulo formado entre F e D é igual a 180 graus. E, portanto, nós temos que o cosseno de 180 é igual a quanto, galera? Menos 1. Então, essa forçazinha, ela é menos F vezes D. O que isso significa? Significa que essa força ela não contribui, na verdade, ela empata, né, digamos assim, ela resiste ao deslocamento em que a partícula está exercendo. Tá certo? É como se acontecesse você pisar nos freios do carro enquanto ele anda para frente. Ok? E nós temos aqui agora a força e o deslocamento, tá? Formando aí 90 graus. O que acontece? Cosseno de 90 é igual a 0. Cosseno de 90 é igual a 0 e, portanto, o produto entre força vezes deslocamento vezes o cosseno de 90 é 0. O que significa? Em que essa força não contribui nem descontribui para o deslocamento da partícula. Portanto, ela não realiza esforço algum para deslocar essa partícula ao longo da trajetória. Tudo bem? Perfeito. Seguindo. Agora, quando nós temos essa força decomposta em outras duas, uma força Fn e uma força T, nós temos o seguinte, que o trabalho de F vai ser dado pela soma do trabalho da força Fn e o trabalho da força T. Beleza, não tem problema. Observa o seguinte, que esse trabalho da força Fn é igual a 0. Por que é igual a 0, professor? Simples, cara. Olha para cá, ele forma 90 graus com o sentido do deslocamento da partícula. E, portanto, o trabalho é nulo. Se o trabalho é nulo, significa dizer que esse trabalho da força F, ele é obtido apenas pela contribuição da força Ft. Perfeito? Seguindo. Agora vamos lá. E se essa força mudasse? E se essa força fosse variável? Como, por exemplo, a força elástica, que conforme você deforma um material, a intensidade da força restauradora, ela aumenta. Então, nesse caso, como é que a gente descobriria qual seria o valor do trabalho? Então,
existe aqui o método gráfico. E através desse método gráfico a gente consegue descobrir qual é o valor do trabalho exercido por uma força variável. Aí veja só, nós temos aqui essa região e essa região, portanto, ele vai dar o valor do trabalho realizado por esta força. Beleza, cuidado. O valor absoluto, a gente não está falando de unidade, tá? Porque medida de área e medida de trabalho são coisas diferentes. Por esse motivo que a área é numericamente igual ao trabalho. Beleza, seguindo. Então, ó, a partir deste momento, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Teorema trabalho-energia, porque agora eu vou vir com outra definição de trabalho. Cuidado. O trabalho, por assim dizer, ele é um elemento que permite modificar a energia cinética de um corpo. Quando você vê sobre essa ótica, é um pouco difícil entender o seguinte. Queridos, trabalho, ele também é um mecanismo de transferência de energia. Então, se você tem um corpo parado, bonito, você aplica uma força sobre ele e, consequentemente, ele adquire velocidade, ele ganhou energia cinética. Da onde veio essa energia cinética? Em nome de Jesus. Teve que ter vindo de alguém. Alguém transferiu essa energia para ele. E, portanto, essa transferência ocorreu por intermédio do trabalho. Tem uma analogiazinha que eu sempre uso para os meus alunos para eles entenderem bem o conceito, tá? Que é o seguinte. Quando eu falo de energia, você vai associar uma coisa que a gente gosta bastante. Todo mundo gosta. Dinheiro. Energia está associado ao dinheiro. Presta atenção. Olha a analogia. E o nosso trabalho, ele está associado ao que eu chamo de Pix. Eu chamo não. Pix. Pergunta simples. Pix é dinheiro? Pix não é dinheiro. Pix é uma forma de se transferir dinheiro. Então, trabalho não é energia. Trabalho é um mecanismo de se transferir, transformar energia. Leve isso no coraçãozinho de vocês. Porque até mesmo na termologia existe um outro mecanismo de transferência de energia, que é o calor. Tema este que nós iremos abordar depois. Tudo bem? Então, sempre lembrem, trabalho não é energia. Trabalho é uma forma de transferir energia. Show de bola? Vamos seguindo aqui, ó. Então, é por esse motivo que quando eu falo do trabalho de uma força resultante, eu simplesmente olho a medida da variação de energia, ele vai ser representado pela diferença da energia cinética final pela energia cinética inicial. Então, ele vai representar o acréscimo ou a redução de energia. Beleza. Então, ó, a energia cinética, ela é um tipo de energia que se manifesta devido ao movimento de corpos que possuem massa. Tudo bem. Então, essa energia cinética ela é dada pelo produto da massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. Essa é a nossa energia cinética final. E a inicial, massa, velocidade inicial ao quadrado, sobre 2. Tudo bem? Adiante. Agora vamos falar do trabalho da força-peso. A gente estava trabalhando sobre o conceito e definição de trabalho, digamos assim, movimentos na horizontal. Agora nós temos o trabalho da força-peso, que ela atua na vertical. Então, sobre essa partículazinha que possui massa, atua uma força chamada peso, devido à natureza gravitacional. O que acontece? Eu tenho uma trajetória, essa partícula anda, tá, ao longo dessa trajetória até um ponto final B, tá? Então ela se desloca do ponto A até o ponto B. Qual será o trabalho que esta força fez para fazer com que essa partícula A chegasse até o ponto B? Esse é o grande ponto, beleza? Então perceba que essa força atua e possui uma direção orientada por θ em relação ao deslocamento, como já vimos na definição inicial. Então, ó, o trabalho da força-peso é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre eles dois. Tudo bem. Então, essa força nada mais, nada menos do que o próprio peso da partícula e que, por definição, peso é o produto da massa
pela gravidade, ok? Esse cossenozinho de θ, ele sofre aqui, ó, simplesmente através de um desnível. Ele sai de um ponto A e tem um desnívelzinho aqui também na horizontal, em que já já nós vamos falar sobre sistemas conservativos e não conservativos, tá bom? Então, ó, olhando para essa nossa figura, nós temos um triângulo retângulo e, portanto, nós iremos utilizar os princípios da trigonometria, em que o cosseno, tá, é dado pelo cateto adjacente pela hipotenusa representada por D, tá certo? Então, ó, D dividido por D é igual a 1. Então, esse trabalho da força-peso é dado pelo produto do peso vezes o desnível. Aqui, meus queridos, como nós vimos lá naquela aula de hidrostática, a gente está falando de desnível. Simplesmente a distância entre os planos em que constitui as partículas. Desnível. Ok? Beleza. Só que nós temos aqui um trabalho positivo e um trabalho negativo. Ó, lógico. Nós vimos o conceito de trabalho resistente e de trabalho motor. Se, portanto, ele desloca-se no sentido da força-peso, nós temos um trabalho motor, ou seja, para baixo. Agora, se nós temos um deslocamento para cima, nós temos um trabalho resistente, beleza? Portanto, negativo. Então, nesse caso, ó, o sinal positivo vai orientar que o trabalho vai ser descendo e o negativo vai orientar o trabalho subindo, beleza? Então, olha só, se nós tivermos uma trajetória secundária aqui, tá? Ou uma terceira trajetória, a diferença é nula. Então, o trabalho realizado pela força-peso seria igual para qualquer uma das rotas que vocês escolhessem. Tá, beleza? Então, o que é que acontece? Depois de ter feito essa parte e introduzido o conceito de trabalho da força-peso, vamos agora para o trabalho da força elástica. Então, nós temos aqui uma mola acoplada em uma superfície fixa, não deformada, e aí irei aplicar uma força F de tal modo em que ela se deforma. Essa força elástica que está apontando no sentido contrário ao da sua deformação é o que chamamos de força restauradora. É a força que a mola faz sobre o meu dedo devido a essa minha ação. Tá certo? Seria algo parecido. Imagina que minha mão aqui ela é independente, tá certo? Ela é independente e vem eu, um estranho, e eu não quero que ela saia daqui. Então, se eu puxar a minha mão para a direita, a tendência é que ela aplique uma força no sentido oposto, com o intuito de que ela não saia desse local. Se eu empurrar ela, ela vai aplicar uma força no sentido contrário, com a intenção de não sair deste lugar. Como a mola e a nossa força, consequentemente, venceu a essas propriedades físicas dela, né, de construção, de forma, e conseguimos deformá-la, ela vai aplicar uma força restauradora no sentido contrário. Tudo bem. Essa força elástica, ela respeita, né, ela é obtida através da lei de Hooke, que diz o seguinte: força elástica é uma constante elástica que depende do material e formato do material pela deformação. E essa deformação ela pode ser de esticar, de se elongar ou de se comprimir. Ok. E esse nosso X representa o deslocamento obtido através da intervenção desta força. Ok. Então essa nossa força elástica ela é obtida como produto de F da força pelo deslocamento pelo cosseno de θ. Não é verdade? Não é verdade. Por qual motivo? A força elástica ela depende da deformação. Então, quanto mais se deforma, maior é a força. Então, isso implica dizer que essa força ela é variável. Então, a equação do trabalho não pode ser obtida dessa forma. Então, se ela não pode ser obtida dessa forma, por qual meio mesmo ela deve ser obtida? Pelo método gráfico. Pelo método gráfico. Então, pelo método gráfico, nós temos o seguinte: para uma deformação X, um deslocamento X, essa força cresce linearmente porque nós temos aqui uma força que é dada por uma equação de primeiro grau. Ok? Portanto, nós temos aqui agora a área abaixo do gráfico e essa área abaixo do gráfico vai nos fornecer o trabalho da força elástica. Que simples. Se é um triângulo,
já sabemos, é base vezes altura dividido por 2. Quem é a base do cara? X. Quem é a altura? Kx. Então, ao realizar o produto, nós temos kx² sobre 2. E por que o sinal mais ou menos? Por uma questão de referencial. Galera, dicasinha básica para vocês. Energia, ela é uma grandeza que necessita de um referencial. Tá bom? Então, energia potencial elástica, energia potencial elétrica, energia cinética, energia potencial gravitacional, todas elas necessitam de um referencial. Ok? Então, se o sinal positivo remete-se a quê? O deslocamento é no sentido da força restauradora. Massa demais, portanto positivo. Agora, se o deslocamento é no sentido contrário da força restauradora, então o sinal da energia vai ser negativo. Tá bom? Show de bola. Consequentemente, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, ela compõe o que chamamos de energia mecânica. Então, a energia mecânica, ela constitui de energia cinética, de energia potencial gravitacional e de energia potencial elástica. Então, junta as três e isso nos dá energia mecânica. Tudo bem? Ok. Então, de modo geral, de modo resumido, essa energia mecânica ela é dada pela soma das energias, energia cinética e energia potencial. Dentro dessa energia potencial, nós temos dois tipos que eu acabei de comentar com vocês. Devido a uma força de campo, que é a força gravitacional, e devido à deformação de objetos, que nesse caso nós temos energia potencial elástica. Cada uma com suas respectivas equações. Digo mais, também tem que levar para o coraçãozinho de vocês. Tá? Que nem aquela mágoa que o pessoal faz conosco, que a gente nunca esquece, passa 30, 40 anos, a gente está lá magoado, do mesmo jeito. Tem que levar no coração. E nós temos energia potencial elástica. Então, por definição, a energia mecânica é a soma dessas energias. Então, quando nós iremos, quando formos fazer questões que envolvem conservação de energia, vai sair tudo muito tranquilamente, em vez de usarmos os conceitos, por exemplo, de leis de Newton, que envolve conceitos de vetores. Tá certo? Qual é a unidade de medida de energia? O Joule. Ok? Beleza. Então, nós temos aqui energia cinética. E como eu falei para vocês, a energia cinética é uma grandeza, tá? Que depende de um referencial. A unidade, como eu falei, de energia é em Joule. Se nós fizermos uma pequena análise dimensional aqui, dá para perceber o seguinte. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado representa o Newton. Newton vezes metro representa aqui o conceito de Joule. Beleza? Show de bola. Como eu falei, se eu já afirmei, a pergunta era simples. Depende de referencial? Pois é. Nós temos o seguinte, um motorista, nós temos um passageiro, tá certo? O motorista se encontra junto com o passageiro a distância D do nosso referencial do ponto de ônibus, que é fixo, e você vai notar o seguinte, essa distânciazinha D entre o passageiro e o motorista, ela não muda com o deslocamento do ônibus em relação ao nosso ponto de ônibus. Significa dizer que a energia cinética do passageiro em relação ao motorista do ônibus é zero. Mas a energia cinética do passageiro em relação ao ponto de ônibus fixo do lado de fora, aí sim, depende do produto da sua massa pela velocidade do ônibus ao quadrado dividido por 2. Cuidado, que essa velocidadezinha, a galera tem uma mania feia de assim que lê o enunciado e se depara com quilômetro por hora, o cara mete o valor já lá na equação e desencadeia uma infinidade de erros. Então, se trabalha com energia cinética, não se esqueça de converter de quilômetro por hora para metro por segundo, ok? Já a energia potencial gravitacional, dada pelo produto da massa, gravidade e, como eu digo, essa altura, tá? Essa altura pode ser também chamada de desnível.
Tudo bem? Não é a distância de onde ele estava para onde ele foi, mas simplesmente o desnível de onde ele estava e para o plano em que ele se encontra, no final das contas. Ok. Então, fazendo a análise dimensional, da mesma forma que fizemos para a energia cinética, já dá para matar que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é Newton, tá? Vezes massa, vezes metro, perdão, vai dar Joule. Ok? Então, preste atenção aqui. Eu tenho um objeto de massa m e quando eu solto ele, tomando como referencial essa nossa pequena superfície, esse nosso referencial, pessoal, ele pode ser muito bem alterado, ele pode mudar, pode ser mais em cima, pode ser mais embaixo, tá? Ele pode assumir qualquer referencial, desde que seja seu, você adote ele, tá? Você adote ele. Então, quando eu solto esse carinha, a partir de um desnível, simplesmente de uma altura, ele cai. Veja que o fato dele cair, ele adquiriu velocidade. Se ele adquiriu velocidade, ele possui energia cinética. Tá certo? Possui energia cinética. Só que esse tipo de tema eu vou trazer no próximo bloco. Tranquilo? Então aguarda um momentinho que a gente volta já. Salve, galerinha! Voltamos agora para esse nosso último bloco, tá? Dando continuidade aí aos estudos das energias de natureza mecânica. Nós havíamos parado aqui por um momento, quando vocês foram beber aquela água, daquela hidratada bacana, em que nós tínhamos energia potencial gravitacional, tá? Situada a um determinado nível e esse nível se encontra, tá? Referenciado em um nível, tá? Em um nível. E aí, quando foi abandonado esse objeto de massa m, ele adquiriu velocidade até chegar a este nível. Houve aí uma transformação de energia potencial gravitacional em cinética. Quem fez essa transferência? O trabalho da força-peso. Belezinha? Show de bola. Aí a pergunta é, será que esse cara também depende do referencial? Então veja o seguinte, anteriormente nós tínhamos 20 joules de energia e quando ele foi lá para o nível, ele foi a zero. Então, esse cara foi transformado de alguma forma em algum tipo de energia, tá certo? Beleza. No nível de referência, o corpo tem potencial gravitacional? Lógico que tem. O negócio é porque ele é representado por zero, tá certo? Representado por zero. Caso abrisse um buraco aqui, né? Que tivesse um desnível H', esse cara, mais uma vez, seria puxado. Ele cairia, tá certo? Então a resposta é que tem, mas é atribuído esse valorzinho aqui, como eu falei para vocês, de zero, tá beleza? E esse cara aqui, após a abertura desse buraco, e ele ter caído, ele agora tem 15 joules de energia, porém negativo, porque ele se encontra abaixo do nível de referência, tá certo? Então, referencial é abaixo, tá certo? Quando nós encontramos com o objeto acima, nós temos energia potencial positiva, ok? Então, ó, a mais do que a referência e a menos do que a referência em termos de nível. Perfeito? Agora, falando sobre energia potencial elástica, nós temos aqui uma mola comprimida, tá? Acoplada a um objeto de massa m e que esse objeto está sobre rodinhas aqui para que ele possa deslizar ao longo desse plano, certo? Quando a gente cortar esse carinha, cortar este cabo, nós temos aí a aquisição de velocidade nesse corpo. Devido a quem? Devido à força elástica. Que essa força elástica, por sua vez, realiza trabalho. Beleza? Então veja que o trabalho, ele é um mecanismo de transferir a energia que estava aqui acumulada na mola, como energia potencial elástica, e que foi transferida na forma de energia cinética para esse nosso carrinho. Ok? Então veja só. Então se ela estava comprimida inicialmente e que ela se deformou, significa dizer o seguinte, que essa energia potencial ela está acumulada
e que pode ser quantificada a partir dessa equação, tá? Onde esse K representa a constante elástica da mola. Vou abrir um parênteses aqui, na verdade uma aspas, e eu costumo dizer que esse Kzinho como constante elástica representa a dureza da mola, tá? Quando eu falo dureza da mola, estou me referindo à dificuldade que você tem de deformá-la, tá? Por isso que eu coloquei entre aspas essa palavrinha dureza. Então uma coisa é você deformar, né, aquela mola de uma caneta retrátil. Ali você brinca eternamente com um clique medonho, bizonho. Agora, essa mesma força em que você deforma a mola da caneta retrátil, deformaria as molas de um carro? Eu duvido muito que isso aconteça. Então veja que o K associado à mola da caneta retrátil é muito pequenininho. E o K associado à mola do automóvel é muito grande. Beleza? Continuando. A unidade de medida do Sistema Internacional da Energia Potencial Elástica é igual a todas, tá? Vai ser aí o Joule, do mesmo jeito, seguindo sempre a mesma premissa, tá certo? Consequentemente, se nós temos essas energias cinética, potencial gravitacional, potencial elástica, como eu falei para vocês, como é que eu transformo um tipo de energia em outra? Como é que eu transformo cinética em potencial gravitacional? De potencial gravitacional para elástica, elástica para cinética, cinética para elástica de novo, de elástica para gravitacional. Como é que acontece essa tramóia aí? Através do trabalho de uma força, como mecanismo de transferência de energia. Então significa dizer, se nós olharmos sobre um contexto geral, tem um objeto de massa m, tá? Possui energia potencial gravitacional, contém potência e energia potencial elástica. Contém energia cinética, então a soma dessas energias contempla energia mecânica, conforme a gente já tinha comentado. Só que o somatório dessas energias, para um sistema conservativo, ele nunca vai mudar. Então essa energia só vai transferir de um sistema para outro, mas esse somatório ele não muda, tá certo? Então a energia e sua conservação tem dois tipos. Sistemas conservativos e não conservativos. Nos sistemas não conservativos, parte dessa energia ela vai ser simplesmente desperdiçada, perdida como tudo que acontece nas nossas vidas, usos e desusos, tá certo? Então esse trabalho da força não conservativa, se for zero para um sistema ideal, nós podemos concluir que a energia cinética mecânica final e inicial são iguais. Então, a energia mecânica que eu tinha antes de um determinado evento físico acontecer é igual à energia mecânica após este evento ter acontecido. Doideira, né não? Mas vem para cá. Então, ó, lembrando que a energia mecânica é a soma da energia cinética pela energia potencial, seja ela gravitacional ou elástica, e, portanto, ela sempre será constante. Ok? Beleza. Então, se porventura, eu transformo a energia cinética em potencial, significa dizer que essa energia cinética ela reduz e a potencial cresce. Ou, se eu quiser retornar, eu posso dizer que a energia potencial diminui e a energia cinética aumenta, que é o que acontece no caso em que eu tenho aqui um objeto que possui massa, referenciado aqui, nosso marco zero, ele se encontra a uma altura, sei lá, de 20 metros, e quando eu simplesmente o abandono, esse cara começa a adquirir velocidade. Então veja só, antes ele tinha energia potencial gravitacional. Se agora ele tem velocidades diferentes de zero e vai aumentando conforme o tempo passa, significa dizer que esse objeto está ganhando energia cinética. De quem? Ele está ganhando de quem? Porque ele já tinha energia potencial gravitacional, digamos assim, armazenada. E eu estou fazendo apenas uma conversão pelo mecanismo trabalho e, consequentemente, estou ganhando energia cinética. Beleza? Maravilha. Para um sistema com forças não conservativas diferentes de zero, o
que acontece? A energia mecânica final, ela é diferente da energia mecânica inicial. O que acontece? O que eu quero dizer com isso? Porque, de alguma forma, essa energia ela vai ser dissipada e não vai ter como ser aproveitada. Mas de jeito nenhum. Existem sistemas que tentam maximizar o rendimento para poder aproveitar o máximo de energia. Mas em algum momento vai ter uma parcela dessa energia que ela não vai ser utilizada. Não vai ter como você reaproveitá-la e, portanto, ela é simplesmente dissipada, perdida. Por esse motivo, que quando a gente fala sobre os conceitos de potência, nós falamos também sobre os conceitos de rendimento. Tá certo? Perfeito. Quais são as energias ou quais são as forças que são ditas como conservativas? As mais usuais é a gravitacional, tá bem aqui embaixo, e a força elástica. Tem outra? Tem. Certo? Força elétrica, tá? Ela é conservativa em um pouco momento, tá? Vai ter um outro momento que ela não é. Mas vamos deixar esse aí assunto para outro momento. Adiante. Potência. Falar de energia e a forma com que ela se transfere, se transforma, certo? Mas quão rápido essa energia se transforma? Em quanto tempo o trabalho precisa para transferir 20 joules de energia? Então, a quantidade que mede essa rapidez com que o sistema troca energia, chamado de potência, tá? Então, a potência é a rapidez com que um trabalho ele é realizado. Ou seja, a rapidez com que eu transfiro energia de um sistema para outro. Tá certo? Quão rápido acontece. Perfeito. Então, essa potência é dada pela razão entre trabalho, tá, sobre o tempo. Simples. Ou, simplesmente, variação da energia. Por que variação? Quando a gente fala de variação, é porque ele tinha um valor antes e vai assumir um valor depois. Então, essa variação aconteceu por intermédio de alguém e que, nesse caso, aconteceu por intermédio do trabalho. Perfeito. Qual é a unidade do sistema internacional? Vai ser o joule por segundo ou simplesmente watt, tá? E um watt equivale a um joule por segundo, tá certo? Graficamente, que tipo de informações nós podemos retirar de um gráfico em que nós temos aí potência em função do tempo? Então, essa nossa potência aqui de natureza constante, nós temos em um determinado intervalo de tempo bem aqui, a área abaixo do gráfico vai ser potência vezes o tempo. Quando você olha para a expressão de cima e realiza, né, o produto dos meios pelos extremos, simplesmente uma manipulação matemática, nós podemos afirmar que pode ser representado ou por trabalho ou por energia. De forma geral, e se essa potência simplesmente ela é variável? A potência cresce ou diminui ou permanece constante? Como é que eu calcularia essa variação de energia ou simplesmente o trabalho realizado por uma força? Do mesmo jeito. Simplesmente pelo cálculo da área abaixo do gráfico. E a gente chega exatamente na mesma concepção. Tá certo? Então, a área abaixo do gráfico, potência versus o tempo, vai nos fornecer a variação de energia cinética. Ok? Só que o seguinte, como eu havia comentado com vocês, se existe, de alguma forma, a perda de energia e que essa energia ela não pode ser aproveitada, nós recaímos num conceito prático do nosso dia a dia, que é o rendimento. E esse rendimento, ele mensura quanto dessa energia ela foi útil, ela foi utilizado pela energia total do sistema. Opa, se foi usado pelo total, entende-se o seguinte, presta atenção, eu usei e o total. Tá faltando alguém aqui, cara. Se é útil pelo total, tá faltando alguém. E essa potência que chamamos de potência dissipada, potência perdida, tá certo? Então, potência, se nós resumirmos como produto, como a razão de trabalho sobre o tempo, e que o trabalho é dado pelo produto da força pelo deslocamento, perceba que deslocamento pelo tempo é uma grandeza muito conhecida, que é
velocidade. Essa expressãozinha da potência como produto da força versus velocidade, ela é conhecida como potência instantânea, certo? É uma potência em um tempo infinitamente pequeno, ok? Então, essa força sendo paralela à velocidade, as unidades de potência, como eu já falei para vocês, no sistema internacional é o watt. Mas existem outras unidades de potência que são usuais no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você vê no documento do carro, do seu pai, ou no seu documento, né, o documento do veículo, tem lá descrevendo o conceito de potência. Então, tem carros com potência de 85 cavalos, tem carros com potência de 105, 128 cavalos, tá certo? Então, cavalos, mas na verdade vem cavalo-vapor, CV, é uma unidade usual de potência. Então, ó, existe o CV e aqui existe também o HP, que é o horsepower. E esse 1 HP de potência é o equivalente a 745 watts, que é aproximadamente 0,75 kW, que é o equivalente, tá, a 3/4 de kilowatt, tá bom? Hoje em dia a gente está trabalhando, por exemplo, com carros elétricos, que normalmente os caras dão a potência do carro em kilowatt. E aí você pergunta, tá certo, isso em cavalo-vapor, quanto é que seria? Tá? Então já cavalo-vapor tem uma diferençazinha de apenas 10 watts, então é 735 watts, tá? Que também é aproximadamente a 0,74 kW, tá certo? E a gente pode relacionar e ter essas duas grandezas aqui. Já o rendimento, como falei para vocês, representa a razão da potência útil pela potência total. Ou seja, a parcela que eu usei, de fato, tá certo? Digamos, qual é a principal função do motor do carro? Andar, se deslocar, levá-lo para algum lugar, adquirir velocidade. Mas o motor esquenta. Eu quero que o motor esquente? Eu não. Por mim, o motor nem esquentava, ficava frio, tranquilo, que eu terminava uma viagem grande, botava a mão no motor, não estava nem aí. Só que significa dizer que essa energia produzida pela combustão da gasolina, ela produz calor. E esse calor ele é dissipado pelas paredes do radiador, pelo próprio motor, pelas outras partes móveis, certo? E o que acontece? Nada, você simplesmente perdeu parte dessa energia. Então, quando a gente fala de potência, qual é o rendimento de um carro desse? O rendimento, por esse motivo, meus queridinhos, que além de envolver as partes elétricas, quando você compra um carro zero, tem um selo da Procel, um selozinho da Procel, falando sobre o rendimento, tá, do carro. Então, a potência útil, para que de fato aquilo ele foi feito, então ele usou definitivamente, pela potência total gerada e entregue a ele, tá certo? Então, esse rendimento, representado por uma letra grega eta, tá, é entre 0 e 1. Ou simplesmente, ele não tem rendimento nenhum, ou ele tem rendimento 100%, que quando a gente for entrar lá na parte de termodinâmica, vocês vão ver que isso aqui é impossível. Tá? Impossível. Seguindo. No caso de motores elétricos, como eu falei para vocês, como é que eu calculo o rendimento? Toda a potência mecânica que ele utiliza para poder se movimentar, dividido pela potência do motor, né? Potência elétrica. Tá certo? E aí, concluímos, né, essa abordagem sobre os conceitos de energia de trabalho, de energia cinética, de energia potencial gravitacional, de energia potencial elástica, o trabalho como forma, como mecanismo de transferir energia, sobre o conceito do quão rápido essas transferências acontecem e quando se fala de sistemas não conservativos, a gente calcula a ideia de rendimento, tá? Qual parte foi de fato útil para o nosso sistema e qual parte realmente não foi. Tá beleza? E isso é um tipo de conceito que vocês vão levar para onde? Termologia, calorimetria, vão levar lá para a parte de propagação de calor, vão levar lá para a primeira lei da termodinâmica, para a segunda lei da termodinâmica. Para onde mais, professor? Consumo de energia elétrica, tá? Parte de motores, dissipação de energia nos resistores. Então, se você não tem uma base muito forte nos conceitos de trabalho e energia abordados pela mecânica, tu vai ter um problema lá em termologia e lá em eletricidade, beleza? Vamos fazer uma questãozinha marota aqui, rapidez. Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos iguais de mesma corda para fixar uma tábua
e uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura, ou seja, a tensão máxima que esse cara pode suportar, é 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. Veja, ele vai dar condições. O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é de 90 graus. O pai é meio doido. Vamos lá. Os filhos utilizarão o balanço até que tenha uma massa de 24 quilos. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para um movimento circular uniforme. Considere que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado e despreza, olha só que bonitinho, as forças dissipativas. Então o sistema mecânico se conserva. Então a energia mecânica que era no final agora é igual à inicial. Qual é a tensão de ruptura da corda? Seguinte. Vamos lá. Professor, não entendi nada. Não entendeu? Desenho. Então nós temos o seguinte. Nós temos um suporte. Desse suporte aqui nós temos um cabo. Imagine que aqui é aquela tábuazinha que o filhão vai sentar. Essa cordazinha tem um comprimento L, tá certo? Melhor, vou chamar de comprimento R. O pai, por sua vez, vai puxar, diz que o ângulo máximo atingido é 90 graus. Então ele vai puxar esse balanço mais ou menos para cá e vai soltar. Consequentemente, ele vai fazer esse movimento aqui, tá certo? Show de bola. Então perceba que em relação ao nível inicial, qual é a altura máxima desse balancinho? R, certo? Com relação ao nível. Ok. Então perceba aqui o seguinte. Eu tenho energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Essa energia mecânica inicial, como ele se encontra no repouso e a uma determinada altura do nível, vai ser energia potencial gravitacional. Essa energia mecânica, quando ele chega aqui no nível, ele vai ter energia cinética. mv² sobre 2. Então, como se trata da mesma massa, nós temos m morrendo com m aqui, fazendo o nosso joguinho matemático. Nós temos que v² é igual a 2 vezes a gravidade vezes o raio. Segura esse cara aqui. Agora nós iremos utilizar os conceitos das leis de Newton. Como o movimento é numa trajetória curvilínea, essa força resultante, ela é centrípeta. Essa força resultante, quando você faz a distribuição de forças aqui, eu tenho o peso e tenho a tração, que é o objetivo da questão. Tá certo? Então, se nós admitirmos um referencial que aponta para cima, tá? Ou simplesmente para o ponto de sustentação, nós temos tração menos peso é igual a massa, e essa aceleração centrípeta é dada por velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, essa tração menos, ou simplesmente igual a m. Quem é a velocidade ao quadrado? Já descobri aqui, é 2 vezes g vezes r. Sobre quem? Sobre r. Esse peso que antes estava negativo vem para cá positivo e sabemos que é o produto da massa pela gravidade. Então, fazendo aqui a nossa manipulaçãozinha, o R vai morrer com o R. Veja que não nos interessa o comprimento da corda. E, portanto, nós temos que essa tração vai ser M, que é 24 quilos, vezes 2 vezes a gravidade, que vai ser 20 aqui, mais 10. Tração vai ser 24 vezes 30. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Galera, beleza. Essa é a tração máxima suportada pela corda. Só que ele quer 25% a mais. Galerinha,
720 é o maior número que tem aqui, maior que 450, então só pode ser um número maior que 720. E aqui a gente não precisa fazer mais cálculo nenhum e cai na alternativa E. Beleza, meus queridos? E aqui nós encerramos nossa aula de física de hoje sobre o assunto de trabalho e energia. Espero vocês na próxima aula aqui na TCM. Até lá! Não tem jeito, né, gente? Os professores do Nota 10 são os maiores que nós temos e nos ajudam a entender até os assuntos mais complicados. Eu gosto muito de vocês E depois desse up nas ciências exatas, nós vamos encerrando mais um dia de Nota 10 por aqui. Mas, por favor, não fiquem com saudades. Oh, don't cry, are you? Vocês podem conferir o nosso conteúdo, rever, na verdade, nas plataformas da TCM e também dar aquela boa stalkeada no nosso Instagram, @nota10tcm. Até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus ou... Tchau.